Boa tarde, embaixador Celso Amorim. Muito bem-vindo novamente à revista Fórum. Boa tarde também. Boa tarde a todos que acompanham, todos e todas que acompanham. Celso, a gente tem assuntos de ordem internacional, só que eu queria começar aqui o nosso papo falando alguma coisa de política nacional. Hoje o ex-presidente Lula está se encontrando com o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro e presidente do PSD do estado do Rio de Janeiro, e um dos principais quadros hoje do PSD. E existe nos bastidores toda uma articulação grande para as eleições presidenciais, né? Aí queria saber a opinião do senhor. Você acha que o PSD tem possibilidade de apoiar o ex-presidente Lula? Olha, eu acho que o Lula é assim, uma espécie de grande imã, né, em torno do qual vão se juntando todos os outros atores, sobretudo todos aqueles atores que eles próprios estão insatisfeitos com a situação atual ou percebem a crescente insatisfação da população brasileira com o atual governo. Então, eu acho que, dentro desse contexto de uma ampla frente democrática, que é o que o presidente Lula está buscando criar, eu acho que é normal que o Eduardo Paes, que, aliás, é uma pessoa que eu prezo também, com quem tenho boas relações, quando eu fui ministro das Relações Exteriores, sempre tive uma relação boa com ele, até porque o velho Itamaraty, que deu o nome ao Itamaraty depois, é no Rio de Janeiro, a cidade onde tem uma tradição muito grande na diplomacia brasileira. Eu acho que isso tudo é muito bom, é muito positivo, e eu vejo tudo isso como um sinal, digamos, de reação de tudo que é saudável na sociedade brasileira em relação a tudo que é doentio e mórbido que, infelizmente, predominou nesses últimos anos. É isso aí. Embaixador, a gente tem um assunto aqui de ordem internacional, que é uma novidade, mas antes de trazer, eu queria chamar o Lucas para trazer uma notícia, né, para a gente comentar. Lucas, volta aí, traz aquela notícia do Ricardo Salles, para eu comentar aqui com o embaixador. Boa tarde, embaixador Celso Amorim. Miguel, o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, espalhou uma fake news aí, né, de uma suposta capa da revista Time, em que o presidente Jair Bolsonaro seria colocado como Prêmio Nobel de 2022, por ele supostamente ter evitado uma guerra na Ucrânia. Então, uma narrativa aí que os bolsonaristas estão criando, né, porque o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia, está na Rússia, né, vai se encontrar amanhã com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e agora estão criando toda uma historinha de que é o Bolsonaro, o salvador da pátria, né? A gente até tinha apelidado, Miguel, esse quadro, essa notícia de Cercadinho News Moscou, porque hoje eles estão criando fake news até sobre a questão da Rússia, né, Miguel? É isso aí, Guilherme. Você não subiu um print, não, da postagem do Ricardo Salles? Tem essa aí também, né? Essa aí também. É isso aí, Lucas. Isso eu vou comentar, conversar aqui com você. Só rindo e fazendo piada, né? Porque, de fato, como é que, digamos, o cultor da violência, o homem que só defende armas, sem falar na irrelevância dele internacionalmente hoje em dia, poderia. A única explicação que você pode ter para uma eventual papel dele seria que ninguém quer ter ele como prisioneiro de guerra, pelo amor de Deus, ali no meio da confusão. Então, para evitar esse mal maior, tudo é possível. Não, mas eu estou brincando, obviamente, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem sentido nenhum. Eu acho que isso revela da parte de quem postou. Eu vi outras postagens também com a imagem de Jesus. É uma coisa assim, sabe? É tão louca e é tão fora da realidade que não, sabe? Não dá para se distinguir mais o que é real, o que é imaginário, o que é paranoia. E é disso que nós queremos nos livrar. Eu tenho dito, digo há algum tempo, que uma das coisas que nós precisamos obter, é a volta ao discurso racional. Eu creio que, até pensando nisso, de certa forma, nós, na política externa, fomos até um pouco precursores, porque quando tivemos aí uma reunião, depois fizemos um documento assinado por todas as pessoas responsáveis pela política exterior desde a democratização,
reunindo pessoas com quem eu tenho diferença, são pessoas que eu estimo, são amigos, alguns não chegam a ser amigos, não são pessoas que eu estimo, desde o início, todos os que estão vivos e que não estão no governo, não fazem parte da administração pública, assinaram documentos, cartas contrárias à política externa que estava sendo conduzida. Então, de certa maneira, eu, ao ver agora o Lula, a aproximação com o Alckmin, etc., e essas outras que foram mencionadas, como Eduardo Paes, eu sinto assim uma certa satisfação de ter visto que na política externa e na diplomacia nós, de certa maneira, antecedemos. Eu até falei uma vez com a Mônica Bergamo, dizendo, olha, pode não ser uma frente ampla, mas é uma ampla frente democrática, né, na diplomacia. E eu fico muito contente que isso esteja permeando a sociedade brasileira como um todo. Esse desatino aí, acho que nem vale a pena comentar muito, fora a piada que eu já fiz e não preciso repetir. Muito bem, Celso. Queria agradecer aqui ao superchat do Zé de Abreu, um camarada nosso, grande ator brasileiro, né, um dos maiores atores brasileiros. Meus cumprimentos a ele. Ele cumprimentou aqui o embaixador. Prazer vê-lo sempre na luta. Né? Somos velhos, mas não ultrapassados. Vide Lula. Né? É isso aí. Mas o embaixador ainda é muito jovem. Celso, mas a gente faz piada, mas é uma coisa muito chata, né? Você vê aí um ex-ministro de Estado, como o Ricardo Salles, foi ministro do Meio Ambiente, justamente, inclusive, a área hoje uma das áreas com maior conexão internacional, com maior projeção internacional, por razões óbvias, fazendo piadinha com um assunto que é da preocupação global, né? Que é a possibilidade de um conflito armado na Ucrânia. Aliás, o senhor sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia? O senhor tem alguma ideia? Não, eu nos últimos momentos não tenho. Eu sei que houve já uma movimentação na Rússia no sentido de diminuir a presença das tropas da fronteira na Belarus e na própria Rússia. Em que nível, não sei. Eu sei que os ocidentais, sobretudo os norte-americanos, manifestaram algum ceticismo, mas eu acredito que isso seja verdade, porque eu não acho que a Rússia, contrariamente ao que muitas pessoas têm dito, tem interesse em invadir a Ucrânia. Eu acho que a Rússia tem, sim, interesse muito forte em evitar que a OTAN se expanda. Né? Isso e não é uma preocupação ideológica, não é uma preocupação de querer dominar a Ucrânia, não é nada disso. A Rússia tem uma história. A relação da Rússia com o Ocidente é uma relação conturbada. Né? Me permiti me digredir um pouquinho, eu tive lendo recentemente um estudo do Arnold Toynbee, que é um grande historiador britânico, muito famoso, né? Eu me lembro que eu era jovem, e eu fui procurar uma coisa que me lembrava assim, do meu tempo de juventude. Ele tem um ensaio, na realidade não é um ensaio, era uma aula que ele deu na BBC, chamada Rússia e o Ocidente. E ele rememora todas as vezes que a Rússia foi invadida, né, pelos ocidentais. Ele até não entrou na Idade Média, que os cavaleiros teutônicos também invadiram. Mas ele relembra a Polônia invadindo, ele relembra a Alemanha 2 vezes, relembra Napoleão. Então, não se trata de uma paranoia, né? Se trata de uma questão real. E não há razão nenhuma razão racional que justifique essa obsessão dos Estados Unidos e de outros países do chamado Ocidente, hoje, que é um conceito meio vago também, em expandir a OTAN para as fronteiras russas. Isso apenas cria problemas numa área que não estava sendo problemática antes. Né? Até a própria questão da Crimeia, a anexação, só ocorreu depois da famosa Revolução Colorida, que foi promovida com auxílio externo, com registros, inclusive, de telefonemas. Né? Não vou entrar nesse detalhe agora, isso tudo foi noticiado, do Departamento de Estado, incentivando aquele movimento que resultou na queda do presidente, que era mais ligado, pelo menos tinha uma boa relação. Não era que fosse tão ligado, não, porque ele estava negociando com a União Europeia, mas ele era um passo lá, outro cá. E, enfim, então eu acho que não há interesse da Rússia em invadir. O interesse da Rússia, sim, mostrar talvez os seus músculos, que é o que ela fez, dessa forma,
para a eventualidade de se concretizar uma adesão da Ucrânia à OTAN, uma instalação de base de alguma forma. Celso, a gente tem notícias de que o Bolsonaro ele talvez fique em quarentena lá em Moscou por 1 dia e meio, né? Pelo menos é o que eu li na imprensa hoje. Ele estaria furioso com isso, tentando reverter isso, né? Ele desembarcou de máscara também, né, do avião, também ele nunca faz isso, nunca usa máscara. E também eu li notícias de que os setores da diplomacia estão preocupados, porque pelas regras muito rígidas, sanitárias, do Kremlin, eles não permitiriam a entrada de um diplomata junto com o Bolsonaro na conversa com o Putin. Seria só o Bolsonaro o intérprete. Então, tem alguns diplomatas que estão com medo de o Bolsonaro fazer besteira lá, sei lá, aceitar algum acordo internacional que seja desvantajoso para o Brasil. Você acha que existe esse risco? Não, eu acho que o risco dele fazer bobagem certamente existe, porque é o que ele tem feito o tempo todo, né? Enfim, eu acho que ele deve ter recebido um treino especial para evitar isso. Agora, eu não creio que os russos vão fazer também uma armadilha, digamos assim, porque não seria bom para eles a longo prazo. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte: eu acho que o Bolsonaro lá, o que ele tem dito, que ele está indo lá principalmente por causa da questão dos fertilizantes. Muito bem, que obtenha os fertilizantes. Eu não sei se isso justificaria só por si só uma visita presidencial. Mas tudo bem, ele vai lá. Agora, no tema mais importante do momento, ele não pode falar nada porque ele não sabe nada, né? Então, a maior besteira que ele poderia falar seguramente não aparecerá. Então, eu acho que os russos são muito cuidadosos com isso, de modo que também não divulgarão. Então, eu acho que é um risco, é um risco pequeno. Muito bom. Celso, o senhor conheceu o Putin? Sim. Qual é a impressão que o senhor tem dele? Olha, a impressão que eu tenho do Putin, eu tive com o Putin várias vezes, a maioria delas acompanhando presidentes, né? O presidente Lula, ou mais tarde a presidenta Dilma, numa reunião que eu era ministro da Defesa também, mas eu conheci ele antes, na realidade, porque eu visitei o Kremlin quando eu era ministro do Exterior a propósito da guerra no Iraque, juntamente com 2 outros membros na época do Grupo do Rio, um chanceler do Peru e, enfim, um chanceler da América Central, e tive com o Putin. Fiquei muito impressionado, isso já foi em 2003, um pouquinho antes da deflagração do conflito do Iraque, e eu fiquei muito impressionado com o conhecimento dele dos dossiês, né? E ele é uma pessoa que conhece, é uma pessoa que tem senso de humor, sempre joga com isso também. Ele demonstrava muita empatia pelos líderes brasileiros e parecia compreender bem as nossas preocupações. Eu me lembro, por exemplo, de uma reunião também do G8+5 em antiga Leningrado, né, São Petersburgo. Ele começa, na hora que passou o tema de comércio, todo mundo sabia que o Lula, e o Brasil em geral, estavam muito empenhados nos temas do OMC. Ele disse: agora vamos passar a comércio, e sendo comércio tem que ser Lula. Então passou a palavra ao Lula. Então ele sempre era uma pessoa assim, bem-humorada e muito conhecedor dos dossiês. Ele é um exímio jogador do xadrez internacional e é o que ele tem feito, né? E ele tem conseguido, digamos assim, marcar uma posição, faz com que os líderes ocidentais, não estou falando do Bolsonaro porque não é o caso, mas, por exemplo, que o Olaf Scholz e o Macron, que sim foram lá falar de Ucrânia, ao contrário do Bolsonaro, que disse que você vai falar sobre fertilizantes. Então, ele demonstra uma flexibilidade no momento em que, erradamente, a meu ver, a mídia ocidental, sobretudo norte-americana, e o governo norte-americano amplificou os riscos de uma guerra. Eu nunca achei que ele ia entrar em guerra. Claro que você sabe que quando há uma situação de tensão, pode acontecer uma fagulha, uma coisa aqui, uma coisa ali, porque além da questão estratégica da expansão da OTAN, você tem a questão das populações russas,
que vivem na fronteira, ou perto da fronteira. Então, alguma ação de um lado ou de outro poderia provocar um conflito. Eu acho que muito dificilmente. Eu acho que ele quis mostrar que era possível, né? Eu acho que ele quis mostrar que ele teria capacidade, se quisesse, de chegar até Kiev em poucos dias. Mas eu acho que ele nunca quis, e sabe, também sabendo que isso traria prejuízos para ele a médio e longo prazo, para ele e para a Rússia, a médio e longo prazo. Então, eu acho que ele fez mais ou menos o que ele está conseguindo o que ele queria. Eu acho que, hoje em dia, se a Ucrânia realmente entrar para a OTAN, coisa que eu espero que não ocorra, vai ficar claro que são os promotores desse ingresso da OTAN e não ele que estariam provocando uma guerra. Então, eu acho que ele agiu com sabedoria. Ele não é um ator irracional. As comparações históricas que eu tenho visto, até outras situações que antecederam a Segunda Guerra Mundial, acho que são totalmente desprovidas de fundamento. A política... Não estou defendendo o Putin, não. Em outros assuntos, até eu tenho muito mais simpatia com o Biden, por questão interna, questões contra racismo, do que com o sistema russo. Mas eu acho que, em política internacional, ele tem agido. Houve também, em paralelo a isso tudo, e em função também desse desejo de expansão da OTAN, um fato importantíssimo, que foi a declaração entre o Putin e o Xi Jinping, que é talvez o documento mais importante, internacional mais importante, na minha opinião, o fato mais significativo desde o fim da União Soviética, desde o fim da Guerra Fria, porque ali há uma aliança eurasiana que eu mesmo era um pouco cético com relação à sua concretização, porque países com fronteiras muito grandes, com problemas históricos que vêm lá do século XIX, eu achava... Mas não, em função da própria atitude do Ocidente, essa aproximação ocorreu. Então, eu acho que ele está jogando da maneira correta, sem entrar nos méritos específicos ali de cada uma das questões ou das políticas internas. Muito bem. Celso, tem a manchete aqui do jornal O Globo, né? O dólar cai e já é vendido abaixo de 5,19, bolsa sobe, petróleo recua com redução da tensão Rússia e Ucrânia, né? Isso no jornal O Globo. Eu entrei aqui na CNN Internacional, aí é curioso, né? O CNN, eles estão desconfiados. O CNN aqui, ó. Os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia dizem que não tem prova ainda do recuo da Rússia. Aquilo que o senhor falou, que ainda existe uma certa desconfiança. Mas nem eu acho que seja recuo propriamente, digamos, da disposição de não invadir. Demonstrar o que eles sempre disseram, que eles não queriam invadir, que não pretendiam invadir. Perfeito. Mas, de qualquer forma, você tem uma distensão, né? Você tinha gente falando até em Terceira Guerra Mundial já, por causa disso, né? Eu vi uma fala do Putin alguns dias atrás, dura também, né, em relação a esse conflito. Mas, pelo jeito, então, caminhamos para... Eu acho que sim, né? Eu acho que, digamos, ainda tem muita água para rolar aí nisso. Quer dizer, eu acho que essa questão da Ucrânia ser ou não membro da OTAN é uma coisa que, pela primeira vez, ontem ou anteontem, já não me lembro mais, um alto funcionário ucraniano disse que talvez a Ucrânia não precise, e isso também seria, digamos, um sinal positivo. Agora, essa é uma questão, veja bem, não é uma questão de simpatia pela Rússia, antipatia pelo Oeste, pelo Ocidente, não. Quem defendeu ardorosamente que a OTAN não se expandisse foi o George Kennan, né? E George Kennan, como você sabe, era o autor daquele famoso longo telegrama, onde foi exposta a teoria da contenção da União Soviética. Então, e ele diz, olha, em 98, eu morava nessa época, eu estava na ONU nessa época, era embaixador na ONU do governo Fernando Henrique, e eu me lembro da repercussão disso, porque foi quando os Estados Unidos e outros países do Ocidente tentaram e trouxeram os primeiros países do leste europeu, não eram nem da ex-União Soviética, que é diferente, do leste europeu para a OTAN, e o Kennan dizendo isso é uma loucura, isso é um grande erro que está se cometendo, a Rússia vai se sentir acuada. E aí tem todo o retrospecto histórico que eu mencionei do Toynbee, não é uma coisa imaginária, não é uma paranoia, é uma coisa baseada na realidade. A relação, de alguma maneira,
sempre houve entre o Ocidente e a Rússia uma relação estranha de atração e estranhamento. Não é? A Rússia não encaixa bem na ideia de Ocidente, e isso sempre levou a atitudes lá atrás, desde o Sacro Império Romano-Germânico até Napoleão e depois, obviamente, Hitler. Muito bem. Lembro a todos para deixarem um like nesse vídeo, para deixarem superchats aqui. A entrevista aqui com o embaixador Celso está muito boa e é muito importante que todos colaborem com superchats, com Pix, assinando a revista Fórum. Embaixador, daqui a pouco eu vou receber aqui uma jornalista especializada em Índia, a Florência Costa, inclusive está aqui no bastidor já. E aí aproveito a sua presença aqui para falar, então, um pouquinho. A nossa entrevista aqui vai terminar daqui a alguns minutos. Eu vou liberar o senhor daqui a alguns minutos, mas falar um pouco sobre a Índia também, que aproveitar que eu vou ter essa conversa sobre a Índia com a Florência. O que o senhor acha como as suas impressões das relações internacionais entre o Brasil e a Índia? O que a gente pode esperar disso no futuro próximo, no eventual governo Lula? Bom, você sabe que nós tentamos nos aproximar ao máximo da Índia durante o governo Lula, em vários níveis, né? No plano multilateral, nós somos sócios, por exemplo, na tentativa de reforma do Conselho de Segurança. Sócios e aliados. Na questão da Organização Mundial do Comércio, o Brasil e a Índia lideraram um chamado G20 comercial para impedir um acordo que era muito lesivo aos interesses dos países em desenvolvimento. Criamos, junto com a Índia e a África do Sul, o IBAS, que era algo muito importante na época, que eram 3 democracias, cada uma em um continente, 3 países multiculturais, multiétnicos. E a Índia também tem dado muita atenção ao Brasil, convidou o Lula ganhou o Prêmio Nehru, teve lá no Dia Nacional, enfim, toda uma série de questões. Agora, as burocracias e as organizações políticas da Índia e do Brasil são complexas. E aí, você fazer aumentar o comércio, o aumento do comércio foi muito menor do que nós desejaríamos. Né? Então, acho que é preciso fazer muito mais. Veja bem, a Índia era membro desse IBAS, que eu já mencionei, Índia, Brasil, África do Sul, e desde o início é membro dos BRICS. A África do Sul entrou depois. Mas e os BRICS foi uma ideia, o termo foi inventado por um economista, mas a ideia de fazer um fórum, a proposta foi feita pelo Lavrov para mim. Lavrov, à margem de uma reunião na ONU, disse assim: Celso, por que a gente não transforma os BRICS num fórum? E eu até falava BRICS. E ele dizia: por que você fala BRICS? Eu já estava pensando na África do Sul. E ele dizia: não, porque é plural. Mas, enfim, de qualquer maneira, Índia sempre teve nos nossos pensamentos. Eu fui à Índia umas 10 vezes, mais ou menos, quando eu era ministro das Relações Exteriores. O presidente Lula foi pelo menos 3 ou 4, vários encontros de cúpula. Esses encontros do IBAS se realizavam todos os anos, que era uma coisa muito importante, porque ali tem uma colaboração que nos BRICS não é possível. Por exemplo, nos BRICS, as visões sobre a ampliação do Conselho de Segurança não são iguais. Ampliações sobre alguns outros temas de natureza política não são iguais. E os BRICS são muito importantes, obviamente, em muitos outros temas, para o equilíbrio mundial. Mas, enfim, então eu acho que essa relação Brasil-Índia tem que ser fortalecida. São 2 países importantes, são 2 países que têm em comum o fato de serem grandes países do Sul, que não são membros permanentes do Conselho de Segurança. E eu acho que em qualquer discussão sobre governança global, o Brasil e a Índia têm que desempenhar um papel muito importante, como desempenharam na OMC, como desempenharam em questões do clima, como desempenharam em muitas outras questões. Índia e Brasil são países que têm que ter uma parceria estratégica para valer. Eu, infelizmente, não vou estar aqui quando a Florência estiver falando, espero que ela concorde comigo e dê mais argumentos ainda em favor disso. Inclusive, são países plurais do ponto de vista cultural. Você sabe que eu fiz cinema, eu fiz cinema quando era jovem, fui presidente da Embrafilme, e o Nelson Pereira dos Santos, um dos grandes cineastas brasileiros, foi influenciado pelo Satyajit Ray, que é um grande cineasta indiano. Então, eu acho que até nesse ponto, as questões sociais, as dificuldades, as desigualdades, são países que têm muito em comum. Hoje nós temos um governo de extrema-direita no Brasil, que dificulta qualquer aproximação, e na Índia, infelizmente, um governo também mais à direita. Não diria que é extremado, mas é um governo que não é tão amplo quanto o governo com o qual nós dialogamos. Mas eu acho que, apesar disso, a Índia
Só para terminar, se mantém fiel às suas posições, por exemplo, na questão das patentes, né, que agora, no momento da pandemia, é tão importante. O Brasil, vergonhosamente, passou a adotar a posição dos países desenvolvidos. Agora está corrigindo um pouquinho, mas ficou para trás. Índia e África do Sul têm uma proposta na linha do que o Brasil falava antes, que é a possibilidade de licença compulsória para quebrar a patente das vacinas e dos remédios da pandemia. Celso, muito obrigado pela entrevista. Eu vou só colocar a Florência aqui para dar a oportunidade do senhor também só olhar a carinha dela e a gente se despedir do senhor. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Sucesso, Florência, aí. Obrigada, embaixador. Muito prazer. Se ela seja capaz de dizer tudo que eu não falei. Não, muito melhor do que eu falaria. Tá bom, muito obrigado a vocês. Celso. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Florência, abraço, Miguel. Abraço. E abraço ao Lucas também, que já não está aí. É. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.